Pois é, nós estamos aí quase que chegando no final do outono, à véspera do inverno. Aqui na nossa região, nessa última semana que passamos, nós tínhamos um clima muito atípico, um clima muito diferente. Mais ou menos como esse que está nessa sua tela. Era um tempo assim de chuva, nebuloso, era frio e para ajudar ainda tinha pandemia e você tinha que ficar totalmente em casa. Olha, eu confesso a você que na semana que passou o sol se escondeu, se ocultou. Bom, cada um tem o seu gosto e a sua preferência. Eu pessoalmente gosto mais de um dia ensolarado, que para mim o sol traz vida, traz alegria. E na semana passada eu fiquei um pouco introspectivo, aliado também que o número de infectados na cidade havia aumentado, e aí fala-se de que a curva está aumentando, de que o pico está chegando, o pico já passou, a gente fica perdido, notícias e boatos e informações das mais diversas, além daquelas pessoas que já estão vivendo as suas crises, tanto materiais como crises emocionais, relacionamento, e isso tem trazido uma certa apreensão. Pois bem, dias difíceis que passamos, tristes, e alguns sentimentos, pelo menos para mim, quando o clima está assim, afloram no meu coração. E é disso que o profeta Abacuque trata, e eu queria convidar você para esse texto de Abacuque 3, 1 e 2. O texto bíblico diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as suas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Pai, eu quero fazer desta oração de Abacuque a nossa oração, para que o Senhor nos visite na ministração da tua palavra. Que o teu Espírito esteja aqui neste lugar, como já se faz presente, nós podemos sentir, mas também esteja aí nesta casa, com este homem, com esta mulher, com esta criança, com esse idoso, com esse adolescente, com este jovem, que o Senhor possa falar ao nosso coração pelo teu Espírito. Nós assim pedimos em nome de Jesus. Amém. O nome Abacuque significa abraço, e ele fora abraçado por Deus, e ele tinha uma missão, que era abraçar as pessoas, abraçar num tempo difícil. Ele viveu num período em que as coisas não estavam tão boas. Era no século VI a.C., ano 600. Ele era membro de uma família levítica. Ele cantava, participava das celebrações no templo. E ele viveu durante um dos períodos mais críticos da história de Judá. E o livro gira em torno de algumas perguntas. Por que Deus? E algumas respostas que Deus traz para o povo através da indagação. E são apenas 3 capítulos, e Abacuque encerra no capítulo 3 com a sua oração, e no finalzinho da sua oração existe aquela expressão que nós conhecemos bastante, quando ele declara: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que não haja gado no curral, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu confiarei no meu Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés ligeiros como o da corça. Deus é a minha fortaleza e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de corda. Pois bem, eu queria trabalhar com você esse tema, lidando com os sentimentos em situações difíceis. Percebam que nesta oração que Abacuque faz, ele inicia dizendo: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Logo de início, ele declara na sua oração o seu sentimento diante de Deus. Quando Deus criou o ser humano, ele implantou um dispositivo emocional. Ele implantou o dispositivo das sensações. O conjunto de sensações, sejam essas sensações físicas ou emocionais, elas são chamadas de sentimentos. Portanto, definindo os sentimentos de uma forma simplificada, é o conjunto de sensações
físicas e emocionais. Nós não vamos entrar fundo na matéria dos sentimentos, porque aí teríamos que diferenciar, inclusive, emoções e sentimentos que têm diferença. Mas eu queria mencionar alguns sentimentos que afloram no coração das pessoas quando estão em momentos difíceis, e ensinar como lidar na dimensão, na perspectiva, no comportamento, na atitude de Abacuque, como ele lidou com os seus sentimentos que afloraram, especialmente com esse sentimento: me sinto alarmado, com medo, aterrorizado diante das suas declarações. O que ele faz? Eu quero pensar com você 3 coisas sobre isso. Primeiro, falar sobre situações difíceis. A expressão aqui, declarações, que Abacuque utiliza é a palavra Shema, ou Shema. Essa palavra significa notícia, essa palavra significa informação. O que Abacuque está dizendo é que diante das informações que ele recebera do Senhor, através dos profetas, através da direção de Deus, trouxe para ele um certo espanto, uma certa preocupação, um certo terror, um certo medo. Com certeza ele havia consultado os escritos do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele atuou alguns anos antes do povo ir para o cativeiro, e ele havia dito que se esse povo não se voltasse para o Senhor, esse povo receberia o juízo do Senhor, e uma nação viria e levaria esse povo. Então, diante dessas declarações, que ele já tinha noção, que ele já tinha conhecimento, ele fica alarmado. Agora, curiosamente, ele diz declarações do Senhor, diante das tuas declarações. Curiosamente, nos nossos dias, nós temos declarações de homens, nós temos declarações dos noticiários, nós temos declarações dos fake news, nós temos declarações dos comentaristas, e essas declarações têm trazido um certo terror, um certo alarme no coração das pessoas. Abacuque, ele ficou alarmado com as declarações do Senhor. Nós também deveríamos ficar alarmados diante das declarações do Senhor. Por exemplo, quando Jesus, no seu sermão profético, está falando sobre o fim dos tempos, ele diz que haveria sinais, haveria angústia, perplexidade entre as pessoas e a expectativa das coisas que sobreviriam no mundo. Só que ele diz: ora, ao começarem a acontecer estas coisas, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ficamos assustados, aterrorizados, alarmados com as declarações da mídia, com as declarações da TV, com as declarações da internet, dos comentaristas políticos, comentaristas econômicos, e nós precisávamos ficar alarmados com as declarações de Deus. Mas o que é que tem mais deixado as pessoas com choque nas situações difíceis? É exatamente de pensar de que as coisas que estão por vir são tensas e são terríveis. As situações difíceis, elas sempre existiram. As situações difíceis sempre vão existir. Veja que para Abacuque havia uma violência muito grande. As fronteiras de Israel e de Judá estavam sendo ameaçadas. Babilônia vinha com peso, a Assíria estava amedrontada, o Egito também estava com medo. Então eles estavam preocupados. A justiça em Judá estava esfacelada. Parece um pouco do quadro que temos vivido no nosso próprio país, onde nós esperamos das nossas autoridades do nível de justiça um comportamento ilibado, e há uma certa apreensão. É justamente esse momento que Abacuque vê e se sente alarmado diante das situações difíceis. Todos nós passamos por situações difíceis, uma vez ou outra, e essas situações difíceis podem vir em forma de doença, podem vir em forma de desemprego, de uma notícia ruim, de um acidente, de uma tragédia, de luto, de relacionamentos rompidos, de distúrbios interiores, emocionais, de problemas de vícios, de questões financeiras, de questões de negócios mal feitos, de causa na justiça, de frustração na lavoura, de frustração com gado, de um empreendimento comercial, de uma empresa que você abriu e não deu certo, de ameaças, de falta de ver luz no fim do túnel. Isso gera uma apreensão, porque é uma situação difícil. São momentos turbulentos, tensos, difíceis, tempestuosos, e Jesus mesmo enfrentou. Você sabia que, olhando para a história de Jesus, nos seus primeiros dias de vida, ele teve que fugir com a sua família para o Egito.
Nós vamos encontrar Jesus depois, no início do seu ministério, passando por 40 dias, sendo afligido pelo diabo no deserto. Nós vamos encontrar Jesus em todos os seus 3 anos de ministério, sofrendo ameaças do fariseu, do escriba, do saduceu, de toda a casta religiosa, do sinédrio em Israel. Nós percebemos o Senhor Jesus vivenciando alguns momentos de tempestades no mar da Galileia. Jesus enfrentando provocações, as falsas acusações. Jesus indo para o Getsemane, um momento de muita crise emocional. Jesus passou por tempos difíceis, o abandono inclusive dos seus seguidores e violentas agressões, como aconteceu na sua paixão. As notícias que temos ouvido nos trazem apreensões, e algumas notícias são controvertidas. Temos ouvido comentários a favor e contra. Não, isolamento social, isolamento vertical, distanciamento social. Temos ouvido notícias controvertidas, não, cloroquina dá certo, não, cloroquina não pode. Essas situações, para nós, são difíceis. Então não devemos temer as declarações dos homens. Nós devemos as declarações de Deus, porque os homens falham. Por isso que ele diz, tenho ouvido as tuas declarações, ó Deus, e me sinto alarmado, apavorado. O que mais deve trazer temor ao seu coração não são as declarações da TV. Não são as declarações dos políticos, dos economistas. O que deve trazer mais temor ao seu coração é as declarações de Deus. Além das situações difíceis, nós temos aqui os sentimentos que afloram. Porque ele diz, eu me sinto, por isso que usa a palavra sentimento, eu me sinto alarmado. São os vários sentimentos que afloram, que emergem, que apontam, que aparecem, que surgem, que brotam diante das situações difíceis. Não dá para experimentar e vivenciar uma situação difícil como se estivéssemos na Disneylândia, ou num carrossel, ou num dia de férias. As situações difíceis geram apreensões, brotam em nós sentimentos angustiantes, terríveis, que nós precisamos aprender a lidar. Veja, por exemplo, alguns personagens da Bíblia expressar os seus sentimentos. E aqui eu queria te dizer que Deus respeita, Deus te dá liberdade para você compartilhar, para você expor as suas apreensões, os seus sentimentos. Ele permite que você abra o seu coração dizendo, está doendo, está difícil, estou sentindo alarmado, estou apavorado, estou com medo, estou triste, estou cansado, estou desanimado. Ele permite que os seus filhos, os seus servos declarem isso a ele. Por exemplo, Moisés no encontro do Senhor, com o Senhor no Monte Sinai, no ambiente de trovões, de relâmpagos, de trombetas estridentes, ele declarou, sinto-me aterrado e trêmulo. Davi, diante de várias situações da sua vida, até chegar a ser rei, diante das perseguições, dos perigos, das lutas, das guerras, da traição, de ser fugitivo, ele vai expressar em suas poesias os seguintes sentimentos: Senhor, eu me sinto debilitado. Senhor, eu me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Ele vai declarar, sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Atende-me e responde. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, ando perambulando, ando impaciente, ando desconcertado, ando inquieto, ando alvoroçado. Porque eu estou aflito, diz Davi, e necessitado, e dentro de mim sinto meu coração machucado, sangrando, ferido. Um outro poeta dos Salmos, em sua grande tribulação, declara, laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e caí em tristeza. O próprio profeta Jeremias, ele que sofreu muito no seu ministério, porque ele proclamou a palavra, mas as pessoas não se voltavam para o Senhor. Então ele, cansado, exausto, ele diz, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento, estou cansado de gemer, e eu não acho descanso. Deus permite que os seus servos exponham os seus sentimentos. O profeta Daniel, diante das visões perturbadoras que Deus dera a ele, sobre os impérios do mundo e os acontecimentos futuros, ele diz assim,
Quanto a mim, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram, me trouxeram aflição, inquietude, terror e medo. E é isso que Abacuque está dizendo: Senhor, eu ouvi as suas declarações e eu me sinto alarmado. As más notícias, as lutas, os desafios, as crises, o cenário, as imprevisibilidades, todas essas coisas, quando surgem, afloram dentro de você, dentro de mim, alguns sentimentos. Situações difíceis, sentimentos que afloram. E agora eu olho para o profeta Abacuque e eu percebo que ele adota 3 recursos para lidar com esses sentimentos que afloram dentro do seu coração. São eles: a oração, o revigoramento, e também quando ele fala de que é importante crer na misericórdia do Senhor. Por exemplo, quando ele diz oração do profeta Abacuque, ele está dizendo que nas situações difíceis, nos sentimentos que brotam dentro de mim, qual é o caminho que eu tenho? Orar. Eu tenho que buscar ao Senhor. A palavra que é utilizada aqui é shigaya onon, que significa um clamor, um canto de confissão. E ele faz essa oração diante do Deus Altíssimo. Ele é um adorador, ele é um levita, então ele se prostra, porque através da oração que você adora, através da oração você agradece, através da oração você pede ao Senhor, através da oração você confessa o seu pecado, através da oração você intercede pelas pessoas. Por isso que Jeremias diz: invoca-me, diz o Senhor, e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes, mas assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A expressão de Jeremias utilizada por Jeremias é invoca-me, significa fala bem alto, clama, pede a mim, clama a mim, grita por mim, convoca-me, me convida que eu vou te responder. É isso que Deus diz. Paulo compreendeu bem isso, porque o apóstolo ensina a igreja de Filipos assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Mas além do recurso da oração que Abacuque utiliza, ele tem um outro expediente, que é crer no vigor, no revigoramento que vem do alto. Por isso que ele diz: aviva a tua obra no meio dos anos, e no decurso dos anos, torna-a manifesta. Em tempos difíceis, em tempo de crise, a nossa tendência é desfalecer, esmorecer, sucumbir, desanimar, desistir, se angustiar, deprimir, intimidar, fragilizar. Mas ele diz: Senhor, eu não aguento experimentar a situação difícil e sentir esse pavor dentro do meu coração, se eu não crer que existe um Deus que manda o poder do alto para me dar resistência, para fazer frente às dificuldades da vida. Por isso, Senhor, visita-me com teu Espírito, aviva a tua obra no meu coração, aviva-me, aviva-nos, aviva a minha fé, aviva a nossa fé, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, desperta a tua obra, desperta a tua igreja, traz vida, traz vigor, traz renovação, traz poder, traz fogo, anima, revigora, restaura e renova. Você só pode enfrentar os dias difíceis com esses sentimentos que afloram em você pela oração, mas você pode, pelo poder do alto, através do Espírito Santo. É aquela oração do salmista que diz: vem, Senhor, visita essa vinha, encharca a minha vida com o teu poder. E essa força vem dos céus, essa força vem do alto, esse poder vem de Deus, e vai lhe trazer coragem, vai lhe trazer ousadia, vai lhe trazer robustez, confiança, poder, intrepidez, ânimo. E é isso que você e eu precisamos. É só passar por uma semana como passamos a semana passada, tudo nublado, tudo frio, tudo tenso, tudo turvo, além do isolamento, além das tensões, além das preocupações, situação difícil, medo, desânimo, fragilidade invade o meu coração como o seu. O que eu devo fazer? Buscar a Deus, Senhor, orar ao Senhor, aviva a tua obra. Mas ele faz um pedido também: Senhor,
na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. É como que a gente pensasse nessa expressão na tua ira, quer dizer, Deus, na agitação do seu coração, no furor da tua alma, Deus, no teu aborrecimento, Deus, e na tua inquietação, lembra-te, traz a memória, Deus, resgata, traz a sua mente, traz a sua recordação, traz a sua lembrança, a misericórdia que o Senhor tem, o amor que o Senhor tem, a bondade que o Senhor tem, a compaixão que o Senhor tem, a ternura que o Senhor tem, a afeição que o Senhor tem. Olha, quando você experimentar as situações difíceis, brotando esses sentimentos do seu coração, se você não tomar uma atitude de orar, de clamar pelo revigoramento do Senhor e de crer e esperar na misericórdia dele, você vai sucumbir. Em outras palavras, Abacuque está dizendo assim: Senhor, quando o Senhor ficar bravo comigo, por favor, não esquece da sua bondade. Senhor, quando a gente tirá-lo do sério, por favor, tenha paciência com a minha vida. Senhor, quando o Senhor tiver razão em trazer juízo e punição para a minha vida, por favor, abranda o teu castigo e age em prol da minha vida com misericórdia. Senhor, eu sei que o Senhor poderia aplicar o juízo merecido sobre a minha vida, sobre toda a população da terra, mas por favor, Senhor, age e lembra da graça maravilhosa que é um dos teus atributos. Senhor, se for irar por causa da minha desobediência, o Senhor tem razão e tem direito, mas por favor, não age conforme a tua ira e o teu juízo, age conforme a tua misericórdia, conforme a tua benevolência, conforme o teu amor e bondade. Em tempos difíceis, para lidar com os meus próprios sentimentos, o recurso que eu tenho é clamar pela misericórdia do Senhor. Pai, as tuas misericórdias são a causa de eu não ser, de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Você tem que lidar com os seus sentimentos nessas situações difíceis. Situações difíceis vão existir sempre. Quando elas surgirem, sejam de qualquer tipo que for, vai aflorar no seu coração, como aflora sempre no meu, sentimentos. Ouvi as tuas declarações e me sinto alarmado, apavorado, Senhor. E aí, como você vai lidar com isso? Como Abacuque fez. Eu quero desafiar você a fazer isso na sua vida. Martinho Lutero, enfrentando as suas lutas interiores, as suas crises de fé, ele compôs uma linda canção que é conhecida, um hino tradicional na hinologia cristã. Castelo forte é o nosso Deus. E esse hino é um símbolo da sua resistência diante das crises que ele viveu. E é isso que nós queremos promulgar para a sua vida. As situações vão existir sempre, e junto com elas vêm os sentimentos. E você poderia dizer hoje comigo: me sinto alarmado, eu sinto tenso, me sinto aterrado, trêmulo, preocupado, com medo, debilitado, fragilizado, atribulado, me sinto encurvado, me sinto abatido, perplexo, me sinto perturbado, aflito, desanimado, me sinto ferido, necessitado, angustiado, cansado, desanimado e por aí afora. E você vai poder confessar isso ao Senhor através dessa canção. Ele permite que você o faça. Abacuque o fez. Meu amigo, os nossos dias não são fáceis. Sentimentos vêm de tudo quanto é tipo dentro do seu coração. Proponho para você hoje os 3 recursos que Abacuque adotou. Primeiro, ore. Procure a Deus. Fala com o Pai. Tenha a liberdade de entender que é possível expressar os seus sentimentos. Segundo, clame pelo vigor do alto. Aviva, Senhor, a minha fé, não deixe esmorecer, não deixe a chama apagar no meu coração. Deus, na tua ira, no teu furor, age com bondade. São recursos que eu e você temos para passar situações difíceis, esses dias difíceis. Essa canção diz: descansarei. Com poder, Deus, é uma oração, vem me esconder.
trovão, mar, o que for de tempestade, eu vou confiar, eu vou descansar, porque a minha alma, as minhas emoções, os meus sentimentos estão seguros em Ti.